Boa noite. Para nós é uma satisfação muito grande poder compartilhar desse momento da palavra, desse momento onde nós estamos aqui fazendo o ID do nosso Senhor. E eu quero compartilhar nesse momento um texto, na verdade um ensinamento que Jesus nos deixou, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 7, alguns versículos apenas, do versículo 24 ao versículo 29. E disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra ela, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, o compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Me permito fazer uma oração pela palavra, a fim de que essa palavra ela possa tocar o teu coração e ela possa atingir a tua alma, em nome de Jesus. Ore comigo se você crê. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez pedir a Ti que o Senhor ilumine, Senhor, os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender, a assimilar e reter a Tua palavra, pois a Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra, Senhor, ela é muito capaz. A Tua palavra, Senhor, ela é mais penetrante do que uma espada, que é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A Tua palavra, Senhor, ela tem o poder de trazer para perto. A Tua palavra, ela tem o poder de quebrar, Senhor, o coração rochoso como um martelo. A Tua palavra tem a capacidade, Senhor, de tirar um coração até mesmo de pedra e colocar no lugar um coração de carne, um coração sensível, um coração ensinável, um coração trabalhado e regenerado por Ti. Nessa noite, Senhor, nos inspira mais uma vez. Trabalha mais uma vez, Senhor, na nossa vida, no falar e também no receber, no ouvir. Pois a Tua palavra nos garante que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela Tua palavra. Eu faço essa oração crendo na autoridade do Teu nome. Amém e amém. Amados, Jesus, dentre as diversas características que tem, uma me chama muita atenção, que é a capacidade de agregar valores através do conhecimento, através da sua vida, através do seu mestrado, através dos seus ensinamentos práticos. E esse texto de Mateus capítulo 7 é um texto que todos vocês, ou boa parte de vocês que estão me vendo agora, que estão participando desse momento agora, já ouviram diversos pregadores pregarem sobre esse texto. Mas a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável de poder. A palavra do Senhor, ela se renova todo dia, e eu creio que nesse momento essa palavra está se renovando mais uma vez em nossos corações e na nossa mente. Quando lemos Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8, Jesus, ele traz diversos sermões. Dentre os tais, este sermão do qual estou lendo com você. E todos os sermões que Jesus trazia eram sermões dos quais a palavra de Cristo, o ensinamento que ele nos agregava, eram sermões assim interessantes. Eram sermões que realmente traziam reflexões, sermões que traziam bastante entendimento e conflitava o homem interiormente. Os ensinamentos que Jesus trazia era com o único intuito de trazer ao homem o entendimento que ele pode viver muito bem, que o homem pode ser bem-aventurado, o homem pode ter bom êxito em tudo que faz e em todos os seus caminhos, se ele se mantiver na palavra do Senhor, se este homem se mantiver debaixo dos princípios estabelecidos do Senhor. E Jesus, nesse versículo 24, ele vem dizendo: todo aquele, pois,
que escuta as minhas palavras e as pratica. Curioso que no versículo 26, ele também diz que todo aquele que ouve as minhas palavras, porém, que não as pratica. Jesus vem ensinando que a diferença, o fator decisivo na nossa vida, o divisor de águas que proporciona o fracasso e o bom êxito, a derrota e a vitória, não estão simplesmente naquilo que é dito, mas na forma que recebemos, na forma que absorvemos aquilo que é dito. Jesus, ele fala a dois homens. Jesus fala a mesma palavra a dois indivíduos. Porém, um foi prudente em praticar, exercitar e manter em vigor, manter em prática aquilo que foi falado. O outro, porém, ouviu a mesma palavra, o mesmo ensinamento, o mesmo direcionamento, porém, não se atentou, ignorou, desprezou o ensinamento valioso que o mestre agregara naquela oportunidade. E Jesus fala dos efeitos, Jesus fala dos resultados que ocorreram sobre aquele que ouviu e praticou, e sobre aquele que ouviu e não praticou. E é sobre isso que eu quero pontuar e compartilhar com você, amigo ouvinte. Aqui, Jesus, ele estabelece alguns princípios que são valiosos para a nossa vida. Queremos ter bom êxito, queremos ter sucesso nas coisas que fazemos, queremos ter bons resultados. Só que os bons resultados dependem de um excelente princípio, pois aquilo que construímos determinará naquilo que será subsistido. Uma casa, quando é construída sobre um alicerce insólido, um alicerce que não tem firmeza, um alicerce que não tem uma boa estrutura, que não tem uma boa base, fatalmente danos poderão ser ocorridos no futuro. Porém, uma casa que é construída por um bom alicerce, um bom pilar, um bom fundamento, essa casa pode vir o que vier. Podem ser levantados cômodos em cima de cômodos, que essa casa, ela permanecerá bem firmada, bem alicerçada e bem sustentada. No versículo 24, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é sobre escutar e praticar. Eu me lembro que na minha construção de vida, os meus pais me falaram muitas coisas, os meus pais me ensinaram muitas coisas, e eu creio que os seus pais também. Você é o que você é porque você teve um início. Alguém foi importante, alguém no início da sua caminhada, na sua infância, no início da trajetória da sua vida, cooperaram para que você se tornasse quem hoje você é. E escutar é um fator primordial. Ouvir é importantíssimo. No livro O Homem ao Máximo, o escritor ali, ele chega a mencionar que ouvir é um ministério. Ouvir nos proporciona um ato de servir com qualidade. Ouvir nos condiciona a uma condição de sermos pacientes, longâminos. Ouvir nos produz temperança. Ouvir nos produz equilíbrio e sabedoria. Em quantas situações da nossa vida as pessoas chegam até nós, os problemas se direcionam até nós, e às vezes, pelo simples fato de ouvirmos, já adquirimos a solução daquele problema que parecia ser muito gigante. E o texto vem dizendo que Jesus, ele trazia diversos conceitos. O texto vem dizendo, em versículos anteriores, que havia uma multidão que ouviu os sermões de Jesus.
que ouviam todo o discurso e ensinamentos que Jesus propagava. Porém, Jesus sabia que dentre toda aquela classe, nem todos iriam seguir, iriam colocar em prática tudo aquilo que estava sendo ensinado. E Jesus tinha essa preocupação, porque dentre aquela multidão estava também seus discípulos. Aqueles que uma certa feita ele orou durante toda uma noite, pedindo ao Pai que Deus lhe desse uma direção acerca dos homens que iriam dar continuidade ao seu ministério. E durante a madrugada Deus revelou a ele quem seriam esses homens, e esses homens estavam também ali, em meio àquela multidão. Homens que estavam com missão de serem treinados, homens que haveriam de ser preparados, homens que precisavam daqueles discursos para, dali por diante, darem continuidade ao ministério, ao maior ministério que a humanidade já conheceu, o ministério de Cristo. E ali, Jesus sabia que ouvir e colocar em prática seria o fator determinante para o nosso bom êxito. Quantos jovens têm morrido porque não têm escutado seus pais? Quantos liderados têm abandonado ministérios? Quantos liderados têm se encontrado fracos na fé porque não têm conseguido ouvir, não têm conseguido escutar os conselhos do seu líder, da sua liderança? Quantos ministérios promissores, quantos homens e mulheres de Deus promissores na caminhada pararam no meio do caminho porque de repente se depararam com desafios, se viram pequenos mediante os desafios, mas não tiveram a humildade ou de repente não se colocaram na condição de ouvir ensinamentos e aconselhamentos que fizessem toda e total diferença em suas vidas. Eu me lembro que uma certa vez eu havia me perdido dos caminhos do Senhor. Estava aí, seguindo caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha proposto para mim. E a minha avó, semi-analfabeta, uma pessoa que muito mal lia as Escrituras. E aquilo que ela conseguia entender é porque o Espírito Santo revelava no coração dela. Sabe os conselhos? A minha avó me agregou. Sabe as palavras? Não eram palavras de vocabulários riquíssimos, mas eram palavras simples, conselhos simples, que fizeram total diferença no meu caráter, na minha vida e nos meus pensamentos. E esses sábios conselhos entraram no meu coração e me fizeram retomar os caminhos do Senhor. Quantas vezes você ouve a palavra? Quantas vezes o teu amigo te chama para participar de um culto, para participar de um momento de congregação, de um momento onde a palavra de Deus ela vai falar no teu coração, e a palavra de Deus ela tem falado. Quantas vezes o pastor é usado pelo Espírito Santo para falar na tua vida, para falar no teu coração? Você ouve aquelas palavras, você sabe que aquelas palavras foram de Deus, direcionadas para você, mas você endureceu o teu coração e ignorou os sábios conselhos do Senhor. E quantas vezes você tomou decisões errôneas na tua vida? Quantas vezes você se machucou, se frustrou porque um sábio conselho foi ignorado, porque uma sábia direção foi ignorada? E Jesus sabia que seus conselhos, quando entrassem ou penetrassem num coração sensível, num coração que estava disposto a ouvir, esses conselhos produziriam efeitos de vida, efeitos de vitória e efeitos de saúde. No versículo 25, eu destaco o segundo ponto: que escutar e não praticar produz morte. Eu conheci e andei com diversos jovens, diversas pessoas que tiveram a mesma oportunidade que eu, receberam os mesmos conselhos que eu, receberam as mesmas palavras para que eu saísse, para que nós saíssemos daquele caminho, mas não saíram. E hoje, infelizmente, não estão mais aqui. Infelizmente, tiveram um fim prematuro porque não ouviram os conselhos e porque não colocaram em prática aquilo que ouviram. Amado, eu não sei qual o caminho que você tem seguido.
Eu não sei qual é a direção que você tem tomado. No seu interior, no seu íntimo, você sabe que a direção que você tem seguido não é a direção que Deus preparou para você. E você, de repente, de uma forma despretensiosa, você abriu esse vídeo. Vou ver o que o diácono Josué está falando. Vou ver o que aquele rapaz ali tem a falar. E quem sabe, essa seja a tua última oportunidade de receber uma palavra que vai mudar a sua vida, de receber uma instrução, um conselho que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai mudar o rumo da sua caminhada, que vai mudar o rumo da sua família. Deus tem propósito para tudo e em todas as coisas. E de repente, eu creio que o Senhor preparou esse momento, preparou esse vídeo para poder falar no teu coração e te fazer retomar a caminhada que Deus preparou para você, para que você possa edificar não somente a sua casa, mas edificar a sua vida sobre a rocha que é Jesus, e tenha a certeza, tenha plena convicção que pode vir o que vier, pode vir a tempestade que for para se levantar na sua vida, mas a sua casa, ela não vai cair. A sua vida não vai desmoronar, os seus sonhos não serão abalados, os seus projetos, os seus propósitos não serão frustrados, porque a partir de hoje você vai viver sonhos de Deus na tua vida. Você vai viver projetos do Todo-Poderoso na tua vida, e tu verás o quanto Deus há de trabalhar na tua vida. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar nos nossos corações é que a doutrina do Senhor é uma doutrina de autoridade. Quantas doutrinas você conhece? Quantas seitas, religiões, crenças você conhece? E de repente você se pega naquela condição: todos os caminhos me levarão ao Senhor, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir da forma que eu quiser, porque Deus sabe do meu coração. Realmente, Deus sabe do nosso coração. Salmos 139 declara isso com muita profundidade e propriedade. Ó Senhor, Tu sabes e me conheces. Ainda que eu venha antes de eu me levantar, Tu já conhece. Ainda que os pensamentos venham chegar aos meus pensamentos, Tu já sondou cada um deles. Deus realmente Ele sabe dos nossos caminhos, do nosso coração, das profundezas da nossa alma e da tua também. Mas uma coisa eu quero deixar bem certo para você: a doutrina de Cristo, os caminhos do Senhor, os direcionamentos de Deus são direcionamentos de autoridade. Acompanhe comigo no versículo 29, para a gente poder finalizar. Jesus vem dizendo, na verdade, no versículo 28 vem dizendo que aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, dos seus ensinamentos, do seu legado. E no versículo 29 é consolidada essa questão, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas ensinavam algo que eles próprios não eram capazes de seguir aquilo que eles ensinavam, exercer, colocar em prática os seus próprios ensinamentos. Mas Jesus, Ele não somente ensinava, mas Ele se colocava como exemplo. Jesus não somente falava o caminho, direcionava o caminho, mas Jesus andava no caminho. Jesus não era aquele que somente apontava. Jesus é o bom pastor da nossa alma. É aquele que nos assegura em nossas mãos e caminha conosco. Nos conduz ao oásis, lugar de pastagem, e também ao aprisco, lugar de segurança. Quem você quer, ou quem você deseja que conduza a sua vida? Ou quem tem conduzido a sua vida até os dias de hoje? Você mesmo? A sua religião? Seus pensamentos? Suas convicções? Te faço uma pergunta: o que tudo isso te agregou, te deu, resultou na sua vida? Qual é o resultado que você tem colhido? Se permita viver uma nova oportunidade, ou até mesmo se dar uma nova oportunidade de viver, de andar sobre a palavra do Senhor. Se permita abrir o seu coração para receber a doutrina de Cristo, os ensinamentos valiosos de Cristo, e você vai ver os resultados que você vai colher. Resultados de paz,
resultados de vida, resultados de progresso, resultados que você, fora dos caminhos do Senhor, fora dos ensinamentos do Senhor, acredito que jamais serão colhidos. Que nessa noite, Deus ele possa falar com mais profundidade no seu coração. E que Deus possa usar esse canal para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.